irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Desde já quero agradecer aos irmãos que enviaram testemunho, compartilharam conosco uma palavrinha sobre o Ministério das Fitas, e também aos irmãos que de alguma maneira têm ajudado nesse trabalho. Vim através dessa pequena introdução falar sobre o que nós ouviremos no decorrer do vídeo. Ouviremos alguns testemunhos, de vidas de irmãos dentro da mensagem, também o porquê que muitos aderiram ao Ministério das Fitas, o que isto mudou na vida deles, o novo nascimento dentro da mensagem. Os áudios que nós ouviremos, eles não estão numa qualidade boa, são áudios caseiros, muitos irmãos através do seu trabalho, em casa, muitas vezes tem as crianças fazendo barulho, então foram para a rua, fizeram o áudio, mas fizeram um esforço para enviar, um incentivo e uma palavrinha aos irmãos. E o intuito deste vídeo, não é promover nenhum trabalho individual ou muito menos algum ministério, de algum pastor, Nosso intuito, nosso desejo é incentivar, as pessoas a ouvirem o que o profeta nos falou, permanecer com o assim diz o Senhor, como diz as Escrituras, a quem se manifestou o braço do Senhor, ficamos com as fitas. Deus abençoe os irmãos. Quero compartilhar aqui uma citação do irmão Brana, da mensagem Terceiro Êxodo, a qual nós ouvimos domingo ao redor do mundo. Aperte play, irmãos. Deus abençoe. Every church will be called into that federation. Get out of that thing as quick as you can. Don't take the mark of the beast not knowing what you're doing. Get out of it. E toda a igreja será chamada a essa federação. Saia dessa coisa tão rápido quanto possa. Você receberá a marca da besta não sabendo o que está fazendo. Saia dela. I hope the spiritual mind can catch it. I'm sure you do. But I wonder out there. Anyhow, you can't visit every nation. You can send tapes to it. God will have some way to catch that mind out there where that seed's sown. Right. Espero que a mente espiritual possa entender isso. Tenho certeza que vocês entendem, mas gostaria de saber lá. De qualquer maneira, não se pode visitar toda a nação. Pode-se enviar fitas a ela. Amém. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada. Certo? Louvado seja. Amém. It's gone. It takes life. Like the little woman at the well, she said, there it is. She caught it. E tão logo a luz a atinja, terminou. Ganha vida. Como a pequena mulher junto ao poço, ela disse, aí está. Ela entendeu isto. Get out of that thing. It's cursed. Cursed. Tell me where one ever fell and rose again. Tell me one ever raised and didn't fall. So you can see that the thing is wrong. All right. Saia dessa coisa. Está amaldiçoada. Amaldiçoada? Diga-me quando foi que uma caiu e se levantou novamente. Diga-me uma que já se levantou que não tenha caído. Assim, você pode ver que essa coisa está errada. Muito bem. Ó Igreja do Deus vivo, você não quer ver algo real? Se você pode acreditar no sinal de Sodoma de Lucas, como ele prometeu, você acredita no sinal de Sodoma? Então por que você não pode aceitar a voz de Malaquias, voz que segue o sinal para retornar à palavra?
A Bíblia diz assim, você vê, agora ouça a voz do sinal. Fugi da ira vindoura. Só estou dizendo a verdade. Algum dia você vai entender. Algum dia você saberá que eu tenho dito a verdade. Minha voz pode ser silenciada. Você pode conseguir fazer calar o corpo que está falando, mas você nunca vai silenciar essa voz. Ela vem de Deus. Eles apedrejaram Estevão, mas não puderam parar sua mensagem. Ela vai continuar. As fitas serão tocadas por anos depois de eu ter ido. Preciosos irmãos, Deus abençoe a todos. Eu creio que nós somos o povo mais privilegiado de todos os tempos, porque temos o privilégio hoje de ouvir a voz de Deus. Temos dificuldade de compreender isso, especialmente os novos irmãos que estão captando a visão recentemente. A maior dificuldade que temos para entrar isso com mais diligência é porque por muitos anos nós tivemos na frente nossos líderes espirituais, os pastores, os quais reverenciamos e respeitamos muito por seu trabalho, seu nobre trabalho de nos ensinar os preceitos, os rudimentos elementares das doutrinas de Cristo. Foi muito bom e nos ajudou bastante quando fomos batizados em seu nome. Aprendemos alguns códigos de conduta e doutrina, a questão com princípios de santificação e coisas, o que é muito bom. Porém, Paulo disse, caminhemos até a perfeição. Não fiquemos apenas nisso, vamos até a perfeição. Capítulo 7 de Hebreus. Irmão Breno, no término do ensinamento sobre a adoção, o mistério de sua vontade. Qual o mistério da sua vontade? Então, irmão Breno começa a explicar como Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ele estava sozinho, era Deus, tinha seus atributos, não podia ser adorado porque não tinha ninguém para adorar. Ele era curador. Como ele iria manifestar esse atributo? Não tinha ninguém para ser curado. Mas Deus, por sua presciência, Ele convergiu todas as coisas conforme o beneplácito de sua vontade. Então, que fizera converger todas as coisas em Cristo. E isso agora veio ao fim do tempo, porque 7 é o número do acabamento. Então, quando ele entra em Hebreus, capítulo 7, ele mostra o mistério da sua vontade, quando Abraão, o grande patriarca, ele encontrou nada mais, nada menos que Melquisedeque. Melquisedeque, o rei de Salém, conforme a descrição bíblica, todo mundo conhece, mas há um mistério por detrás desse personagem. E esse mistério vai nos conduzir diretamente ao ministério de fitas, porque Deus sempre esteve velado através de peles de texugo no Velho Testamento, e Ele sempre estará por detrás de peles. Então hoje Ele está por detrás de peles humanas novamente. Conforme o livro de Malaquias 4, Ele prometeu que enviaria um profeta, e que esse profeta restauraria todas as coisas. E sobre ele estaria o espírito de Elias. Mas o que então esse espírito de Elias? É o espírito de Cristo. O próprio Elias, o profeta, da qual se faz menção na Bíblia, conforme a sua história, nós aprendemos que Elias simplesmente foi arrebatado, não morreu. Então seu espírito voltou sobre Eliseu, e esse espírito foi vindo, João Batista, até os nossos dias. Cristo, a unção, o Logos, a coluna de fogo. E através disso, quando Deus pensa, uma palavra é um pensamento expressado. Se Deus pensou e a mente de Cristo está nesse homem chamado profeta,
Quando esse profeta fala a palavra, não é mais a palavra de um homem, é a palavra de Deus. De Deus. Então, de onde vieram esses líderes que finalmente se tornaram um obstáculo para que as pessoas entendam que essa é a voz de Deus hoje? O problema é que muitos deles são apenas renegados, irregeneráveis, pessoas que não foram convertidas ao Evangelho de Cristo nos seus primórdios, da justificação, santificação, não se tornaram participantes dessa glória divina de Deus manifestada nesses últimos dias por meio de Malaquias 4 e simplesmente se intrometeram no meio do grupo, do povo, por meio de um sistema chamado nicolaítismo. Então, são os filhos rebeldes, como sempre se rebelaram contra Deus através dos primórdios dos tempos. Nós vemos que o grande profeta Moisés teve os corais, Datãs, Abirãs, sempre essa oposição se manteve ali através de Caim, Judas Iscariote, estão sempre lá perto da verdade, sempre muito próximo ali. Quando o Espírito Santo caiu no Pentecoste, aqueles irmãos começaram esse movimento de obras que finalmente culminou em uma doutrina. E esse Espírito vive até hoje. É um espírito religioso, isso conduz diretamente à marca da besta. A marca da apostasia é a rejeição do Espírito Santo. Quando se rejeita o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que vem por meio da palavra falada de um profeta, Branham diz, o poder de transformação é quando a palavra de Deus que vem aos profetas é falada por um profeta. Então, quando o profeta pronuncia a palavra de Deus, essa é a bênção para a igreja que libera o Espírito Santo ao povo. Então, quando um espírito que se opõe a isso, é algo que está arrazoando o que o profeta falou, tentando colocar uma interpretação diferente daquilo, e isso sela as pessoas com a marca da besta. A marca da besta é a marca da apostasia, algo que se desvia da verdadeira coisa. Seria tão próximo que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Porém, os eleitos não são enganados por simplesmente eles têm o selo de Deus. Branham diz, você não pode receber a marca da besta e adorar a Cristo. Ou seja, você pode ser o membro mais fiel da igreja, mais assíduo nas reuniões e obediente a todos os rudimentos e mandamentos daquela organização. Porém, você não pode adorar a Cristo. Então, essa é a diferença, que quando a palavra de Deus é manifestada, os filhos da luz se regozijam ao ouvi-la. Quando nós apertamos o play para ouvir a voz de Deus, nos regozijamos porque estávamos nos primórdios de Deus, quando esse plano foi elaborado, que viria o Redentor na luz do entardecer, que livraria esses filhos dessa grande cilada mortal do concílio, que começa agora a mostrar seus sinais nesses últimos dias. Então nos alegramos e vemos Deus falar e dizemos amém. Mas há uma outra classe que se opõe, porque não consegue sentir a verdadeira unção do Espírito Santo por meio da palavra de Deus falada por meio de um profeta. Então essa é a diferença. O ministério das fitas é Deus falando através de Malaquias 4. O reverendo William Marion Branham é a voz de Deus para o povo de Deus nesses últimos dias. Então essa é a diferença entre os filhos que receberam a luz e os outros que continuam arrazoando e se afundando em pecado e trevas. Pecado é incredulidade. É quando se rejeita a mensagem, quando se arrasou a mensagem, quando se coloca interpretação no que o Branham diz. Ou seja, algum ministro tem um esclarecimento melhor do que o Branham falou. Algum superdoutor, mestre, alguma coisa que vai dar um esclarecimento melhor do que o Branham deixou para a igreja. Então, essa é a marca da besta, essa é a apostasia, esse é o sistema nicolaíta. Mas quando Deus fala, Deus coloca a sua mente no profeta, que é a mente de Cristo, Deus pensa por meio dessa mente e o profeta pronuncia a bênção e nós dizemos amém e somos regenerados por esse poder da palavra falada. Deus abençoe a todos. Saudações a todos os membros do corpo de Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
Quando Martinho Lutero morreu, os seus seguidores organizaram a denominação luterana, assim como João Wesley, que depois da sua morte, os seus seguidores organizaram a denominação metodista. Porém, existe em cada era um grupo de homens e mulheres que, apesar das mudanças, estes permanecem apegados à mensagem do mensageiro do seu dia. Isto também está acontecendo agora na mensagem de William Marion Branham. Assim sendo, pretendo com isto trazer factos para provar por A mais B que esta cena está se repetindo. E para compreendermos melhor, precisamos primeiro compreender o que é uma denominação e como ela funciona. Porque estas denominações da mensagem, ainda que dizem que elas não são denominações, mas o sistema em que eles estão inseridos prova que eles são denominações. Ora, vejamos. Resumindo, denominação é quando se tem um denominador comum, ou seja, quando se deve obedecer a uma pirâmide de hierarquias que funciona da seguinte forma. Em todas as denominações existe uma sede, que pode ser uma sede mundial, uma sede regional, uma sede nacional, que governa sobre todas as igrejas que estão nas províncias. E nas províncias, por sua vez, tem sedes que governam sobre as igrejas que estão nos distritos. Seguindo este organigrama, nós encontramos que no distrito tem sedes que governam as igrejas que estão nos postos administrativos. E isso vai descendo até o núcleo mais baixo, como localidade, até o bairro. Agora, irmão, descontamine a sua mente e veja comigo se isto não está a acontecer hoje na mensagem. O profeta diz na mensagem Hebreus, capítulo 6, que o órgão supremo da igreja local é o pastor. A sua sede está no céu, o seu livro de estatutos é a Bíblia. Então eu pergunto a vocês, irmãos, que estão nas igrejas chamadas igrejas irmãs, o seu pastor local é soberano? Quando se levanta uma situação, ele consulta a Deus ou consulta ao pastor presidente ou à sede? Não responda para mim, porque eu já ouvi muito dessas coisas. Apenas responda para si mesmo. Eu conheço denominações da mensagem que têm algumas sucursais que eles chamam de igrejas irmãs, que para mim seria melhor de chamarem elas de igrejas filhas, porque elas continuam apegadas à igreja mãe, recebendo ordens da sede. As igrejas enviam ministros para abrirem frentes, mas esses ministros lá não podem mover nem um dedinho sem primeiro consultar a sede, porque eles são meros mercenários. Pesquise sobre a palavra mercenário e vai ver o que eu encontrei. Eles são apenas mercenários, com uma missão definida, de colher receitas e enviar para a sede. E a sede, por sua vez, lhes paga salário, talvez com alguns direitos, como pagar aluguel de casa, energia, água, telefone, televisão. E conheço alguns que até receberam carros para poderem ir abrir algumas frentes. A única diferença que existe entre essas duas denominações, eu me refiro à denominação protestante e esta denominação da mensagem, é que a denominação protestante não crê definitivamente que William Branham seja o mensageiro de Malaquias 4, enquanto que esta outra simpatiza-se com as mensagens de William Branham. Crê que William Branham é mensageiro de Malaquias 4, creem nas mensagens de William Branham, sabem que as mensagens de William Branham são inspiradas. E dizem às pessoas que essas mensagens são verdadeiras, escutem-as, porém, escutem também a nós, porque nós também somos santos. William Branham não é o único santo aqui. Ele não é a única pedra na praia. Meu Deus. Eu acho que os irmãos já puderam entender onde eu quero chegar quando eu disse isso. Houveram algumas pessoas que desafiaram a Moisés assim mesmo. Então, a diferença que existe entre essas duas denominações é que uma se simpatiza com a mensagem e a outra nega definitivamente a mensagem. A outra, você vai nas igrejas dele, pode lá encontrar uma fotografia de William Branham, as suas irmãs usam saias longas, cabelos longos. São essas pequenas diferenças que eu posso, que você pode me mostrar, que pode distinguir uma da outra denominação. Se for aprofundar, vai descobrir que o sistema é o mesmo, o velho nicolaitismo. O organigrama deles é o mesmo.
Talvez haja diferença em algumas nomenclaturas, mas o organigrama é o mesmo. A tendência do ritmo das canções deles é a mesma. A maneira de pregar é a mesma, com pregadores eloquentes que sabem colocar bem a sua gramática, achando até que são capazes de ajudar o profeta a interpretar a palavra. Em vez de deixar o povo a escutar na íntegra as fitas do profeta, alegam que a mensagem é de difícil interpretação, sendo que precisa deles para interpretar a mensagem. Não foi assim com a Igreja Católica? Que ao invés de ensinar as pessoas a consultar as Escrituras, alegavam que a Bíblia era de difícil interpretação, precisa de padre para interpretar. A mesmíssima coisa que as filhas estão fazendo agora. Irmãos, as mensagens que nós temos não precisam de interpretação de ninguém. Elas são claras. O único problema com esses mercenários é que eles obedecem a um sistema. Devem manter o seu emprego. A maioria deles sabe que a missão deles é apontar o povo para William Marion Branham. É apontar o povo para o mensageiro da era. Mas acontece que se a sede um dia tenha conhecimento de que um certo ministro saiu do púlpito e colocou de volta o irmão Branham no púlpito, eles vão lhe tirar os seus direitos primeiro e depois vão lhe tirar salário. Porque afinal, tem que trabalhar para quem te paga. Por isso, para manter os direitos, deve manter o denominador comum. É simplesmente uma questão de escolher entre Deus e Mamon. E estes já fizeram a sua escolha. Mas eu prefiro ficar com as fitas. E que Deus vos abençoe. As fitas, ou a voz do irmão Branham, que começou a ser gravado, creio que foi em 1947, e Deus disse a ele para armazenar, e que essas fitas teriam um ministério que seria enviado a todo mundo, e hoje já cumprido isso, as mensagens traduzida em livros e em fita, o áudio, hoje está distribuído na internet, aí para gravações A Voz de Deus, e está em toda a terra. Qualquer pessoa que deseja pode acessar ali, baixar, é gratuito, não existe preço nenhum. É o ministério que Deus falou ao irmão Branham que haveria, e um meio de distribuir a mensagem da hora para o mundo. Como quando Abraão, Deus visitou Abraão e Deus disse a Abraão que ele teria um filho e disse a ele que a semente dele seria como as estrelas do céu. Mandou ele contar as estrelas e então Abraão creu e a gente também tem que crer naquilo que Deus diz, porque quando ele diz algo, se foi Deus que falou, ele prova. E como João, ali no livro de João, no capítulo 12, creio eu, quando a voz falou, Jesus disse, Pai, glorifica teu nome, e veio uma voz como um trovão. As pessoas ouviram como um trovão, e uns disseram, foi um trovão, outros disseram, foi um anjo que falou, mas ficaram naquela dúvida. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, ele entendeu o que o trovão disse, o que aquela voz disse. Então assim é hoje, ao ouvirmos a voz do irmão Branham, e se somos filhos de Deus, vamos compreender o que foi dito. Na hora pode, como quando soa um trovão, às vezes dá tipo um susto na pessoa, mas se a pessoa ficar ali, quando ouvir a voz que levar esse susto, e ficar ali ouvindo, no final vai entender que é o Pai, que é Deus falando a nós nesse dia, através da voz que Ele escolheu para falar. Como naquele dia era Deus falando através de Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, e neste dia Deus estava em seu filho William Branham. A pessoa que for eleita, que for um filho de Deus,
como Jesus era o Filho de Deus, a pessoa que for um filho de Deus, ele vai ouvir a fita, vai ouvir a voz, que hoje já não é mais somente a fita, porque está no áudio, está na internet, é a voz do irmão Brana, que hoje é a voz de Deus para essa geração, para esse mundo todo aí. A pessoa que não se assustar, que não ficar com medo, que não fugir, ela vai compreender, se for um filho de Deus, vai receber a revelação da mesma forma como Jesus recebeu a revelação do que o trovão disse. Ele sabia que era Deus falando. Assim nós, os filhos de Deus, nesse dia, também acabamos entendendo que a voz que saiu através de William Brana é a voz de Deus. Isso muda tudo, muda a vida, pensamento, as emoções. É algo que é indescritível. É como Abraão, quando recebeu a promessa e não tinha nem um filho, já um homem velho, tinha que crer em Deus. Assim é hoje, aquele que crê verá a glória de Deus. É o que eu tenho a dizer sobre as fitas, sobre a voz de William Marion Brana. Deus abençoe os irmãos. Bem, irmãos, o Ministério das Fitas para mim é algo muito importante que Deus fez. Deus, sabendo de todas as coisas, como se daria o ministério do sétimo anjo nesse dia, que os homens se aproveitariam muito desse ministério e criariam os seus verdadeiros movimentos e seus impérios. Se usaram muito da voz do sétimo anjo que Deus enviou para nós nesse dia e criaram muitos sistemas dentro da voz do sétimo anjo, da mensagem que Deus enviou para nós. Então, o Ministério das Fitas, que o irmão José tem nos chamado, ao ouvir a voz do sétimo anjo, né? Para mim foi uma das coisas mais importantes que Deus fez nesse último dia, porque ao nos chamarmos, ao chamarmos nós para ouvir a voz do sétimo anjo, ouvir o sétimo anjo, porque ele é o mensageiro para nós nesse dia, o Ministério das Fitas tem nos tirado de toda essa confusão religiosa que foi criada dentro do povo que se diz da mensagem. Então Deus sabia que tudo isso estaria acontecendo neste dia, e com a sua infinita sabedoria Deus deixou prometido nas mensagens do sétimo anjo, relatado em várias mensagens, que o irmão José viria, ele seria um profeta. Deus prometeu ele ao irmão Brana, e que José ficaria no lugar do irmão Brana para brilhar a luz na sua ausência, e que ele seria um profeta. E hoje Deus tem cumprido esse ministério, Deus tem cumprido essa promessa. E o irmão José hoje tem desenvolvido um trabalho maravilhoso em todas as partes do mundo, chamando a noiva do Senhor Jesus Cristo para fora de todo esse sistema que os homens criaram, usando a voz do sétimo anjo para criarem verdadeiros impérios com o nome da mensagem, com o nome do sétimo anjo. E que não colocaram o irmão Brana no púlpito para que o povo ouvisse o sétimo anjo, não ensinaram o povo a ouvir o sétimo anjo, que é a voz de Deus para nós neste dia, que o irmão José, através das fitas, através deste ministério, tem nos advertido, nos chamado a atenção para que nós possamos ouvir a voz do sétimo anjo, porque ele é a voz de Deus para nós nesse dia. Então, para mim, isso é uma das coisas mais importantes que Deus fez no nosso dia, nos tirando de toda essa confusão religiosa
E hoje eu estou muito feliz porque todos os domingos me reúno com meus irmãos em todas as partes do mundo para ouvir a voz do sétimo anjo, ouvir as fitas. É aonde Deus fala conosco diretamente. Então, para mim, isso é um grande privilégio. Isso me tirou de toda a confusão religiosa. Isso me deu segurança espiritual. Isso me deu esperança, fé, porque isso com tantos movimentos, tantos grupos, isso tinha nos entristecido, porque nós não sabíamos para onde ir, cada um dizia que tinha verdade, e hoje o Ministério das Fitas tem me dado segurança, que Deus realmente ama o seu povo e tem chamado o seu povo para fora de todo esse sistema religioso, para nós ouvirmos a voz do sétimo anjo. Então eu estou muito feliz, para mim foi muito importante. Agradeço ao irmão José, agradeço a Deus primeiramente porque tem trazido este ministério, Deus tem usado o ministério do irmão José para nos tirar para fora de todo esse sistema religioso que foi criado dentro do povo da mensagem, para nós ouvirmos a fita, ouvir a voz do sétimo anjo direto do sétimo anjo. Então para mim é um privilégio. Este é o meu testemunho, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Bom dia com Jesus, meus irmãos. Meu nome é Elisa Maria Rodrigues. Sou da cidade de Juara, no Mato Grosso. Eu conheci essa mensagem através do meu pai, que hoje já está dormindo no Senhor, né? Clementino Rodrigues. Faz 4 anos que eu estou na mensagem. Eu conheci a mensagem, né? Que meu pai se converteu pelo Ministério de Goiânia, através do programa de rádio. Meu pai sempre foi uma pessoa que foi contra os sistemas, né, de homens. Aí ele viu o programa, né? Aí ele quis saber, aí descobriu que tinha um irmão na cidade de Novo Horizonte que era da mensagem, né? Que fazia parte da mensagem. Aí ele foi lá na casa desse irmão Antônio. Aí o irmão Antônio começou a falar para ele, né, sobre o irmão Brana, sobre a mensagem, né? Aí eu tinha um pastor em Juína, que esse pastor já faleceu, se eu não me engano, ele é pai do pastor Boaz. Era pastor Carmindo, o nome dele. Meu pai batizou com ele, com esse pastor. Aí meu pai começou a falar pra mim, né? Eu fui na casa do meu pai foi falando pra mim sobre a mensagem. Aí eu comecei a ouvir, né? Aí ele falava pra mim, você tem internet? Eu não tenho. Porque daí ele começou a pedir todas as literaturas, né? Do irmão Brana, e o pastor Carmindo, toda vez que vinha, trazia pra ele, né? Meu pai sempre era um leitor, né? Da mensagem. Leitor, não só leitor, né? Como praticante também, né? Porque eles não colocavam, né, o profeta para ler, mas profeta é para ouvir, né? Por ouvir o profeta, mas e meu pai sempre quis se aprofundar mais, né? Então eu lembro muito bem que meu pai tinha várias literaturas do irmão Brana na casa dele, inclusive o livro das 7 eras da igreja. Está comigo aqui na minha casa. Desculpa, irmãos, eu me emocionar, mas eu sei que meu pai está juntamente com o irmão Brana. E na hora que a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Meu pai estará lá. E eu verei em nome de Jesus. Aí eu comecei a pesquisar, né? Aí eu ouvia o programa de Goiânia, Campinas, aí eu ficava pulando, né? Aí sempre, assim, comigo eu achava assim, meu Deus, mas não tá corretamente conforme, sim, né? Aí foi indo, aí meu pai faleceu, né? Aí tá, meu pai faleceu, aí eu pedi o batismo, que eu já estava sentindo de batizar. Aí o pastor que ficou no lugar do pastor Carmindo, na cidade de Juína,
veio, daí eu falei para ele, pastor, eu quero batizar em nome do Senhor Jesus. Aí eu fiz o batismo, né? Em 2017, meu pai faleceu em julho, dia 6 de julho de 2017. Eu me batizei em setembro do mesmo ano. Aí eu começava a ver, né, pela internet, e sempre lendo também, ouvindo, e eu via os vídeos do irmão Alexandre, né, do YouTube, do irmão Brana. Aí eu começava a ouvir. Aí eu via o irmão Brana e ficava ouvindo também as mensagens, né, pregação dos pastores. Não tinha, assim, quando eu ouvia a voz do irmão Brana, eu me emocionava, né, sentia mesmo a presença do Espírito e aí comecei a analisar, vendo, né, uma coisa, vendo outra, assim, aí foi indo. Aí quando foi, logo porque meu pai faleceu, minha mãe ficou doente. Minha mãe entrou em depressão. A minha mãe entrou em depressão, aí eu comecei a pedir ao Senhor, né, a cura dela. Falava, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu começava a pensar assim, né, o que está acontecendo que a minha mãe está desse jeito, né? E a minha mãe vive aí, ó. A minha mãe sentada lá ouvindo os hinos dos irmãos, que nessa época do Ministério de Goiânia ainda, né? E ela ali sentada, de repente ela já falava que tinha alguém falando que ia matar ela, assim, sabe? Ela entrou em depressão e estava com síndrome do pânico também. Eu começava a pedir para o Senhor, né? E orava. Aí eu tive um sonho. Nesse sonho estava eu e minha mãe. Tinha muita gente. Aí eu olhava assim, irmãos. Não é fácil não, porque o sonho que eu tive, eu fiquei muito chocada. Tinha gente de todo jeito ali. Fumando, bebendo. Tinha até homossexuais. Prostituição, tudo quanto é coisa. Aí eu olhava assim e dizia, meu Deus, esse povo é da mensagem. Aí uma voz disse pra mim assim, aí eu dizia assim, mas por que a minha mãe tá desse jeito? Aí a voz disse assim, sabe por que esse povo tá desse jeito? Porque eles rejeitaram o profeta que eu enviei. Aí eu não entendia, no momento eu ficava assim, meu Deus, mas não tô entendendo. Aí eu falava assim, eu enviei o profeta Elias, mas eles não deram ouvido. Aí eu acordei, né? Aí comecei, né? Aí nisso eu tinha o Facebook na época, o irmão Billy. O irmão Billy me mandou o convite desse grupo. Aí eu entrei no grupo, aí comecei. Desde lá pra cá, irmãos, a minha vida mudou. Porque daí eu comecei a ver realmente aonde era a palavra indicada, né, por Deus. Aí comecei a ouvir a voz do profeta e indo. Aí eles demoravam a vir aqui, né, trazer a ceia pra mim, que é a 200 quilômetros daqui, o pastor que vem. Tinha vezes que ficava até mais de 3 meses sem vir, né? Aí quando vinha eu já não estava mais sentindo aquela comunhão, sabe? Aí eu ficava vendo aquilo, aí eles começavam a jogar umas indiretas também, falando uma coisa, falando outra, e eu ficava só observando aquilo, né? E falava que diz que o ancião que tá com que tem a unção, né? Que era para ficar ouvindo o ancião, assim. Aí eu fiquei quieta na minha. Aí fui tomando uma decisão, né, irmãos? Aí fui ouvindo a voz. E cada vez mais o Senhor foi abrindo a minha mente, me ia revelando também, né? Até na revelação também baixei aquela rádio messiânica, né? Que me ajudou bastante também. Comecei a ficar quase 24 horas ouvindo a rádio. E cada vez que eu ouvia a voz, né? As coisas ficavam bem claras para mim, né? A minha mente foi abrindo, que daí eu posso dizer que ninguém me engana, entendeu? Mais, ninguém engana. É como fala, né? Se possível, enganaria, mas não os eleitos, né? Então, eu tenho certeza onde eu estou firmada, que é nesse ministério da cita, que é indicado por Deus. E para mim, o irmão José Brana
é um profeta de Deus, parece para nós, né? Não da era, né? Mas para levar a noiva para o rapto. Ele está apontando a voz, né? Que é o sinal, né? E eu agradeço a Deus por estar nesse ministério. Aí, inclusive, até pouco tempo eu ainda estava cocheando em 2 pensamentos, né? Aí eu ficava assim com receio de falar para eles, né? Aí chegaram aqui em casa, quando foi, faz um mês que eles estiveram aqui. Aí eu peguei, aí conversei bastante com ele, que ele não tá mais pelo Ministério de Goiânia, agora tá lá com o Ministério de Rondônia, esse pastor. Aí eu perguntei pra ele falou assim, porque lá aconteceu umas coisas. Eu falei, não, eu tô sabendo, irmão, sobre isso daí, também não me interessa, não quero saber dessas coisas, né? Vamos olhar só para a palavra, só para o Senhor Jesus, né? Não vamos ficar olhando nem para a direita nem para a esquerda. Aí eu perguntei para ele qual que era a posição para ele, quem era o irmão José Brana. Ele disse assim que o irmão José Brana era o pastor do Tabernáculo Brana. Aí eu fui perguntando para ele, né? Falando que o irmão Brana falou que José seria um profeta, que a porção dobrada ia vir sobre ele. Assim, eu deixei bem claro para ele que o irmão José Brana, qual é realmente a posição do irmão José Brana, né? Não é um simples pastor. Ele não olhava em mim, irmãos, ele olhava lá, assim, olhando, não fixava em mim o olho, só olhando assim para frente e falando, sabe? Eu via na hora ali que ele estava falando aquilo só para me enganar, sabe? Para me derrubar, assim, para falar, vou fisgar, né? Mas em nome de Jesus, isso não aconteceu. Esse cara aqui, como meu pai sempre tratou eles bem também, eu também sempre tratei eles bem, né? Que eu não vou tocar na minha casa, que nós temos que orar por eles, né? E aí foi indo, a conversão ali ficou. Aí eu falei para ele que eu não ia no culto lá no Novo Horizonte, né? Aí, mas mesmo assim, ele falou, aí a mulher dele disse assim, a esposa, não, bem, vamos, a gente vai lá, celebra a ceia e volta aqui, posa aqui na casa da irmã. Tudo isso já para me segurar, né, irmãos? Aí eu falei, não tem problema nenhum, né? Aí veio e tal. Aí ficaram aqui. Posou, né? Aí deu a ceia pra mim aqui sozinha. Eu participei da ceia. Aí, mesmo assim, o Espírito Santo tava me... Uma coisa assim, irmãos, eu tinha que falar, né? Que não era pra mim continuar com isso, né? Que eu tinha que tomar a decisão e sempre sonhando. O Senhor falava para mim, fale a palavra falada, fale a palavra falada. E eu também tive outro sonho também. Esse sonho, eles estavam, esse mesmo pastor, eu não vou dizer o nome porque, irmãos, ele estava no sonho, numa casa, realizando o culto. E eu saí correndo, irmãos, com coisa assim que a gente ia correndo para o deserto, né? Eu saí correndo e uma irmã ia indo para o culto. Eu falei, não, irmã, vamos embora. Que esse sistema é da marca da besta, vamos embora, porque é uma coisa muito forte, sabe? O sonho que o Senhor me deu, assim, que eu tinha dúvida no começo, né? Será que realmente? E o Senhor me mostrou, irmãos, e é verdade mesmo. O caminho é esse, irmãos, para o rapto. Não tem outro caminho. Aí nesse sonho eu ainda lembro que eu corria, a gente chegando, estava se reunindo num lugar. Aí eu lembro que eu vi meu irmão mais novo, que ele foi batizado na época, meu pai batizou também, sabe? Ele batizou ele e o outro meu irmão mais velho. Só que num sonho eu só vi ele, e o meu filho e o meu netinho chegando. Aí os outros eu perguntava dos outros no sonho, aí ele dizia assim, ele vai vir, o Braz vai trazer a mãe. Eu perguntava, e a mãe? Aí eles vão vir de avião, que a minha mãe está em Campinas, né? Eu dizia, não, mas eles não podem vir de avião. Eles têm que vir rápido, eles têm que vir correndo logo, porque esse sistema vai pegar todo mundo. Aí eu lembrava de um por um, irmãos, no sonho. E todo mundo, eles falavam, eles estão vindo. Aí eu lembrei desse irmão Antônio também, de Novo Horizonte, aqui da cidade. Ele e a irmã Eunice. Eu perguntei, e a irmã Eunice, o irmão Antônio, não vai vir? Aí ele dizia assim, eles vão vir de ônibus. Eu dizia, não, eles não podem vir de ônibus. Aí eu fiquei confusa, mas depois eu entendi que a gente tem que deixar as bagagens, né, meu irmão?
porque esse ministério é humilhar, é humilhação. Nós temos que deixar esses sistemas denominacionais para ele rápido. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Eu agradeço muito a Deus por estar nesse ministério, graças a Deus. E agradeço muito aos irmãos também, por essa comunhão que eu tenho nesse grupo. Graças a Deus. Minha vida mudou muito. Não vou dizer que a minha vida está a mil maravilha, porque depois que eu tomei essa decisão, o inimigo veio com tudo na minha vida para derrubar, mas maior é o Senhor. Graças a Deus. Eu agradeço muito ao Senhor. E eu dei muita coisa para falar, mas eu acho que vai ficar muito grande, muito extenso, mas é isso aí, irmãos. Quem está chegando agora pode se agarrar firme e deixa para lá esses sistemas. Aí voltando, irmãos, ao assunto lá que eu estava falando do pastor, aí eu peguei, e aí eles foram embora, né? E ficou assim, sabe? Mesmo eu não querendo mais sair fora, eles me cercando de todo lado. Eu fui e mandei para ele, falei para ele assim, eu falei, vai ter que ser assim, né? Eu comecei a ficar angustiada com aquilo, né? Aí falei para ele que eu resolvi ficar só com a voz. Não, irmão, eu decidi ficar só com a voz, com a palavra vindicada por Deus. Aí falei assim, eu oro para que o irmão também veja isso, porque nós temos que ficar com a voz para ir para o rabo. Assim, irmãos, eu falei bem, assim, para não ofender, né? Aí ele não respondeu nada, ficou quieto. Então, irmãos, continuando, né? Aí eu falei para ele que eu ia ficar com, assim diz o Senhor, com a palavra vindicada por Deus, né? Aí falei assim, se eu estiver errada, vocês me perdoem, mas sei que não estou. Aí falei assim, estou orando para que vocês captem a visão como eu captei. Ele não respondeu nada. Eu acredito sim agora, irmãos, que eles não vão nem vir mais aqui, passar por aqui, porque eu falei assim, a minha casa está aberta, né, para vocês podem vir a hora que vocês quiserem, mas eu vou ficar com assim diz o Senhor, porque que é o que o irmão José Brana está apontando nós para ouvir a voz, né? Então, eu vou ficar só com a voz, né? Aí ele não falou nada, não. Aí, voltando no assunto da minha mãe, a minha mãe tá em Campinas, né? Foi fazer um tratamento e, graças a Deus, ela tá bem melhor. Conversei com ela, né? Ela falou que tá querendo voltar para trás, vir para cá, porque os filhos tá aqui, né? Então, graças a Deus, ela está bem, né? Não está mais com aqueles problemas que ela tinha de saúde. Meu pai também, como eu falei, né, desde o começo, que ele não aceitava esses sistemas denominacionais, ele não chegou nem ver isso daí, porque ele ficou pouco tempo, né? Que logo o Senhor recolheu ele. O Senhor levou ele porque ele já estava preparado, né? E eu acho que ele não ia suportar ver essas coisas que estão acontecendo no meio da mensagem. Então Deus levou ele porque ele era um homem que procurava fazer tudo conforme o irmão Brana ensinou, né? Amor, piedade, tudo, né, irmãos? Ele ajudava muitas pessoas e então tudo que ele falava para mim também, né? Que o irmão José Brana daria continuidade à mensagem do irmão Brana. Eu lembro muito bem quando meu pai começou a falar sobre a mensagem para mim, ele falou sobre o irmão José Brana. Então eu fixou muito na minha cabeça aquilo, né? Aí eu ficava vendo que eles nem sequer citavam o nome do irmão José Brana, né? Nunca falaram nada. Eu ficava pensando, mas, meu pai sempre falou isso, que meu pai ele lia muito, que ele não tinha internet, mas ele lia muitas mensagens, né? Literatura, né? E meu pai lia e eu falei, ele procurava a viver, né? O que ele estava lendo, né? E realmente não era aquilo, né? Que eles faziam, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, mas esse é o meu testemunho e eu peço a Deus que abençoe cada um, né? Que possa ajudar cada um, irmão aí que tá meio assim chegando agora, tá meio indeciso, né? Que
realmente esse é o caminho, né? Essa é a palavra vindicada. Não tem outro caminho. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Shalom, irmãs, irmãos. Deus vos abençoe. Meu nome é Raquel, moro em Perolândia, no estado de Goiás. Então, desde criança eu tive o privilégio já de nascer, né, na mensagem. Quando eu nasci, meus pais já eram da mensagem. Então, a minha infância foi crescendo, né, e ouvindo a mensagem do profeta, conhecendo, né, assim, mais era conhecendo do que ouvindo. Porque durante a minha infância a gente ia na igreja, nos cultos, então a gente via o pastor ensinando na igreja, né? Então ele lia, estudava as mensagens em casa e quase que 100% o culto era pastor ensinando, né? E eu cresci vendo o pastor ensinando na igreja. Então a gente conhecia a mensagem mumbrana para se estudar em casa e não ouvia a voz na congregação, né? Então os anos foram passando, eu me casei e a gente veio morar onde atualmente moramos e um pastor da região sul nos atendia aqui, né, nos assistia e a gente conseguia ter um encontro com o pastor e alguns irmãos umas 3 vezes por ano, mas seguíamos ouvindo o culto com as palavras do pastor e a mensagem era para ser estudada na ausência do pastor, né? Durante estes intervalos que o pastor não vinha, né, ver a gente, tínhamos mais familiares aqui e alguns irmãos, mas era muito pouco o nosso grupo, que era bem poucas pessoas, e é até hoje. E a gente conseguia se reunir 1, 2 ou até 3 vezes por mês, né, nos domingos. Tinha domingos que não era possível se reunir e a gente escutava então fitas gravadas em outros cultos, né, com o pastor falando para a congregação, ou a gente assistia um DVD, né, que era gravado nas épocas que tinha os cultos, né, em outros lugares eram gravados, então a gente recebia esse material e a gente escutava a fita do pastor ou assistia um culto, né, que já tinha sido feito. Era tudo muito bom, né, e proveitoso, mas eu senti assim que ainda havia um vazio, alguma coisa em mim, eu falo isso por mim, alguma coisa estava faltando espiritualmente, alguma coisa faltava no culto. E a gente sabe que tudo tem que acontecer conforme a vontade perfeita de Deus e que o tempo de aperfeiçoamento, né, chegara e Deus tem preparado tudo para os seus filhos e filhas. Então Deus preparou as coisas conforme a vontade dele, né, eu creio. E nós passamos a conhecer um pastor que atualmente hoje tem rodado as fitas, né, do irmão Brana em primeira mão nas congregações. E também ficamos sabendo da posição, né, que o irmão José Branas se colocou, né, e da vontade dele, né, o pedido dele para que a voz do profeta fosse ouvida nos cultos. Então até aí a gente não tinha, né, conhecimento disso. E aí foi onde a gente deixou de lado todos os DVDs e fitas, né, de pastores e passamos a ouvir então aí o sermão do profeta, né. Então quando a gente recebe a visita do pastor, a gente escuta o profeta, e quando a gente consegue se reunir aqui, a gente escuta a voz do profeta. E deixamos um pouquinho de lado a voz de pastores, né? As coisas começaram a fluir, né? E a gente pôde perceber que a gente não estava andando tão totalmente conforme que é a vontade de Deus, né? E quando a gente passou a ouvir a voz do profeta, então ali as coisas foram indo para o seu lugar, né? Creio que foi dessa forma que Deus viu. Mesmo tendo os cultos, ainda assim eu me sentia que era pouco, só ouvia aos domingos, né, a mensagem do profeta. E eu também me sentia distante de Deus, né, assim,
Tipo, de um domingo pro outro era uma distância muito grande que eu me sentia fraca espiritualmente. E muitas dificuldades vieram para mim, para minha família, de vários sentidos e muitas lutas mesmo, né? E tem horas que a gente se sente assim tão desanimado que a gente pensa até besteira, né? A gente pensa assim que a gente não vai conseguir, que servir a Deus é muito difícil, né? Satanás coloca esses pensamentos na cabeça da gente, mas então quando a gente está quase desfalecendo, Deus faz brotar, né, lá do interior da gente aquele fôlego, aquela vida, né, de dentro para fora. E aí nós estipulamos aqui em casa uma regra, né? Todas as noites a gente escuta a mensagem do profeta. A gente escuta pelo menos 30 minutos, pelo menos isso. E tem sido assim uma norma aqui na minha casa. A gente escuta todas as noites a mensagem do profeta e no outro dia escuta uma continuação e no outro uma continuação e quando terminamos de ouvir aquela mensagem a gente escuta outra e percebo assim que Deus tem derramado muitas bênçãos na minha família, né? E a gente tem vencido grandes barreiras, grandes batalhas a gente tem vencido quando a gente resolveu que a gente ia ouvir a voz do profeta, né? Tudo se cala, tudo para e a gente escuta a voz do profeta, a gente ora, a gente com minhas filhas, minha família, e a gente ora a Deus e a gente para tudo, a gente deita, descansa tranquilo porque sabemos que Deus é quem cuida de nós, né? E a gente tem vencido grandes batalhas, graças a Deus, porque eu acredito que a gente tem feito a vontade dele, né? E agradeço a Deus por Ele ter escolhido a nós, né, entre milhões e milhões de pessoas, para estar ouvindo essa voz, a qual tem feito toda a diferença na minha família, na minha vida, né? E hoje eu estou firme nessa jornada, né, crendo que Deus está conosco e cremos em tudo que o profeta deixou ali, que ele deixou ali dito, né, gravado através das fitas, e hoje nós temos o privilégio de por vários meios, né, a tecnologia tem aumentado aí para o nosso aproveitamento, né? E é isso, irmãos e irmãs, não deixem de ouvir as fitas, mesmo com dificuldade, né, de tempo, ou seja, do que for, falta de vontade e tudo mais, que Satanás nos desanima, né, para a gente escutar a voz, mas ela tem trazido libertação em todos os sentidos na minha vida, né? Eu creio que na vida de cada irmão, cada irmã, Deus traz o Espírito Santo em cena através desta voz, né? Deus vos abençoe. Fiquem todos com Deus. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Então, irmão, minha vida praticamente é um milagre. E sou grato sempre a Deus por tudo que eu já passei. E isso veio de muito aprendizado para mim. Aprendi muito. E foi graças a todos os milagres e livramentos que eu cheguei até a palavra. Quando eu tinha na faixa de 13 anos por aí, eu sofri um acidente de carro, um acidente forte, e pelo que eles falaram, eu voei 3 metros para cima do carro e bati com a cabeça muito forte no chão. E em seguida veio outro carro, passou por cima da minha perna, quebrando 2 ossos da minha perna. E com a batida também, além de rachar a cabeça, eu quebrei também minha clavícula. Minha avó fala que quando eu engatinhava ainda, ela foi fazer um café naquela chaleira elétrica, a caixa cafeteira, aquela que já faz bota o pó ali, bota no fogo e já vai fazendo automático. E eu puxei a toalha onde ficava onde minha avó fazia o café ali, e eu andava engatinhando, e eu puxei a toalha e aquele café quente caiu tudo em cima de mim.
A minha avó fala que eu fui para o hospital com queimadura de 3º grau. E passando os tempos, eu me envolvi com muita coisa errada. Já fui para o hospital tempo atrás, muito tempo atrás, graças a Deus. Com 16, eu acho, a minha pressão, eu estava muito ansioso, meu coração muito acelerado, e eu do lado do hospital ali tinha uma cruz, e Jesus crucificado ali. Eu olhei para aquela cruz e falei: Senhor, me dá mais uma chance, me deixe tentar de novo, Senhor. E nisso eu já tinha conhecido a Carol. E eu estava muito doente, eu estava entrando com depressão, eu fiquei com síndrome do pânico. E a avó da Carol, que é minha esposa, ela me apresentou a mensagem. Só que ela não chegou a me explicar muito bem o que ele era, do irmão Branham, ela não me explicou nada disso. Ela só me deu uma mensagem, e eu tinha ganhado uma Bíblia da minha tia. Ela disse: ó, quando tu for dormir, tu ora antes e bota embaixo do teu travesseiro. E eu fumava cigarro, muito cigarro. E eu queria parar de fumar cigarro, porque eu tinha conversado com o nosso pastor que eu queria me batizar. Mesmo sem conhecer a igreja, eu já queria me batizar. Porque eu sabia que na minha vida só Deus podia fazer um milagre. E eu queria parar de fumar. E em uma semana, não chegou a dar uma semana, eu creio, em uns 5 dias eu consegui parar de fumar cigarro. E nisso chegou o outro irmão, que é o tio da Carol, minha esposa, que é o irmão Ney. Ele me apresentou a mensagem, aí ele explicou para mim, porque eu li as mensagens e para mim eu não entendia muito. Eu achava até que no começo ele era um poeta, só que aí eu fui chegando lá na parte da revelação, das curas, aí eu fui vendo que ele era um homem de Deus. E o irmão Ney me explicou bem, ele era o profeta do século XX, de Malaquias 4, e eu criei. Eu falei para ele: eu creio. E eu já tinha parado, como eu já tinha parado de fumar, ele falou para o irmão Lando para vir me batizar. E eu fui batizado. E antes de eu ser batizado, eu tinha medo de sair no quarto, eu tinha medo de ver o sol, eu tinha medo de andar na rua, eu tinha medo de tudo. A síndrome do pânico me deixou muito diferente. Eu andava escondido. E a partir do momento que eu fui batizado, eu comecei a criar coragem. Mesmo com aquela dor no coração, eu enfrentava, porque eu sabia que Deus estava comigo. E eu tinha medo de atravessar o bote, aquele bote eu atravessava ajoelhado. Deus fez um milagre na minha vida que hoje eu faço tudo, eu vou trabalhar, eu ando de carro baixo assim, eu ando de moto, eu vou para qualquer lugar, graças a Deus. A partir do momento que eu conheci a mensagem, minha vida foi transformada. Eu creio que batalhas todos nós vamos ter. Porque como o nosso pastor falou, se não tiver batalha, tem algo errado aí. Então a gente tem que saber, quando vir a batalha, manter a confiança em Cristo e seguir em frente. E é isso aí. Hoje eu sou um dos tais que está no meio da noiva, fazendo parte, sempre alegre, eu e minha família. Amanhã, graças a Deus, a minha irmã vai ser batizada. E estamos seguindo adiante, orando um pelos outros, agradecendo a Deus todos os dias e buscando fé, sempre buscando mais fé. E é isso, meu irmão. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos, nossas irmãs. Um grande abraço. Deus abençoe, irmão. Deus ajuda que o irmão, esse trabalho que o irmão está fazendo é muito importante para nós. Eu agradeço muito pelos trabalhos dos irmãos. Eu aqui estou escutando uma mensagem aqui, o desespero. Mas o novo nascimento para mim custou muito. Porque a gente vinha lá naquelas mensagens lá
pregada por os outros pastores lá, mas não, parece que a gente não sentia algo tão diferente igual estamos sentindo agora com o Ministério das Fitas. Isso para mim é motivo de muito valor. A gente sente uma diferença imensa com o Ministério das Fitas, principalmente quando vem direto lá da fonte, esse tablet que recebemos, mas que importância isso é para todos que recebem esse tablet. Isso é muito bom demais. E cada vez que eu escuto uma mensagem nesse tablet, eu escuto ela lembrando que isso é esforço dos nossos irmãos e do irmão José Brana, o qual para nós tem grande significado. Tem um significado imenso para nós essa mensagem que Deus deixou. O profeta já profetizou que o irmão José Brana seria a continuação dessa mensagem. Então, estamos recebendo agora. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito por Deus ter nos revelado. Apenas que eu sou muito analfabeta, muito assim, não tenho inteligência nem para lidar bem com o tablet, nem com o celular, né? Mas dá para mim escutar a mensagem o dia inteiro ainda. Agradeço muito a Deus. Deus abençoa todos os irmãos e também todos os irmãos que trabalham, né, na gravadora, na gravação A Voz de Deus. Que Deus recompense cada um de vocês, que Deus tome tudo nas suas mãos. Peço muita oração por mim, pelo meu marido, que sofre problema de depressão e está com a mente muito fraca, assim, daí fala o dia inteiro, mas Deus não dá a prova maior do que a gente pode aguentar. Então, mas eu peço oração por ele, pela saúde dele e também por mim. E preciso muito da ajuda dos irmãos, das orações de cada irmão, e preciso muito de Deus na minha vida aqui para poder aguentar as lutas de cada dia. Então, e aceitar a mensagem, o Ministério das Fitas, para mim foi muito bom, porque é muito difícil para mim sair até para ir na igreja, mas quando tenho esforço, faço o possível para ir. Mas mesmo se eu não vou na igreja, eu posso ouvir aqui dentro da minha casa. E isso para mim é muito importante demais. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe todos os irmãos. O irmão Billy que está fazendo esse trabalho. Isso é muito bom demais. Isso é privilégio para nós e agradecimento a Deus pelo novo nascimento que nós tivemos, de ouvir essa mensagem com mais atenção, com mais dedicação. E é muito bom, muito importante demais. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Billy, né, e toda a amada igreja. Então, irmão Billy, sobre, né, contar algo sobre o testemunho, né? Então, eu quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, assim, eu comecei a ler a Bíblia, né, no caso. Aí, no início, né, aquilo mexeu bastante comigo, né, porque eu não sabia o que era a Bíblia, né. Aí eu fui, né, para a igreja quadrangular, que a minha irmã ela frequentava lá. Daí eu comecei a ir lá, né. Daí aconteceu teve umas situações assim que eu não concordei, né, com a igreja quadrangular, principalmente com o batismo, né. E teve uma escola dominical, né, que teve. Aí o pastor dessa denominação pegou e me questionou em que eu deveria ser batizado, né, irmão?
Daí eu falei no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos dos Apóstolos e tal. Aí aquilo para mim, na verdade, foi como que foi jogado uma água fria em cima de mim, porque ele me contestou na frente das pessoas ali, dizendo que era no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí aquilo já para mim já não me serviu muito bem, né? Aí, porque eu já tinha lido, né? Aí pra frente, o meu cunhado, né? Ele começou a ouvir a mensagem pela rádio, né? Ouviram o pastor Manuel Pontes de Freitas, em Curitiba, né? Porque meu cunhado, né? Então eu sou o irmão Antônio, né? Então meu cunhado começou a ouvir e ele vinha para mim e falava do nome de Jesus Cristo, do batismo, do profeta, né? Aí eu, né, como eu já estava na denominação um pouco, meio que quis falar contra, mas ao mesmo tempo eu vi que estava contra a palavra, né? Aí eu peguei e já saí, né? Foi no começo, né? Acho que não estava nem 2 anos na denominação. Eu saí, né? Aí eu vim lógico, já de início, a primeira mensagem que eu li foi Cristo, Mistério de Deus Revelado. Aquilo já me abriu os olhos, né? Aí eu peguei e vim para a mensagem, né? Em Curitiba, né? O pastor Manuel Pontes de Freitas, né? Sempre acompanhando, né? Com muitas coisas acontecendo. E assim, como meu cunhado, minha irmã, no caso, eles disseram na mensagem, mas eles, né, eram casados, né, e na minha casa em si era só eu, né, e, né, meus pais eram católicos, né, então, aí, né, fui, né, acompanhando a mensagem. Aí, por volta de quando o pastor, né, Manuel Pontes, assim, ele faleceu, né, mais ou menos, eu não lembro a data, em 2015, 2014, algo assim. Então, daí aconteceu eu também, eu nunca tive, assim, eu sempre, Facebook, WhatsApp, eu sempre fui mexendo, né, sempre fui curioso, assim, para saber, né, o que estava acontecendo, porque a gente via muita coisa, tipo, pessoas se intitulando, às vezes, um 8º mensageiro, ou pessoas dizendo que tinham um ministério. Aí eu sempre curioso, não entendendo muito, né, também, porque eu pensando assim, mas não pode, né, a mensagem, o pastor Manuel Pontes sempre pregou a mensagem, né, e na íntegra, né, e sempre alertou, né, que era profeta, não teria um outro mensageiro e tal, até onde eu sei, mas assim, muitas citações da mensagem que o pastor falava que ficou na minha cabeça, tipo, aquela parte lá na África que o irmão José Brana recebeu lá aquele manto, né, de 7 cores. Aí eu já na minha mente assim veio, né, do José do Egito, né? Então, muitas coisas assim foram acontecendo. Aí quando o pastor Manuel Pontes faleceu e tal, aí o pastor José dos Santos, né, vem com a mensagem, trazendo as fitas, meu irmão também, né, eu entrei no grupo do Hinos e Testemunhos através do irmão Billy, né, que é o irmão, quando postou no Facebook sobre a mensagem e sobre se quisesse participar de um grupo e tal, aí eu vim no grupo, né, graças a Deus, né, do Hinos e Testemunhos. Aí é nesse grupo que também, né, tive muita assim revelação, muito assim, os irmãos muito inspirados, né, na mensagem em si. Aí foi me abrindo mais e mais quando eu vi que havia um profeta realmente, que era o profeta José Brana, né, e caiu certinho como eu lia nas mensagens, e como que o pastor Manuel Pontes sempre falava também, né. Aí, graças a Deus, eu peguei as fitas em si, na verdade, como se fosse, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Ela completou, e aquilo que eu cria, ele foi realmente cada vez melhor, e a segurança em si, quando você crê na mensagem, nas fitas, é tremenda. Então, assim, não tem como a pessoa errar, né? Se ela tem a revelação do ministério das fitas, e dou graças a Deus, né? Eu agradeço toda a igreja, a todos os irmãos, o pastor, né? O
José dos Santos, que também, né, veio com a revelação das fitas, e aquilo, na verdade, clareou, né? Vamos dizer assim, você vê um pastor, assim, da mensagem mesmo, que não, vamos dizer assim, não prega as fitas, ela vai contra as fitas, aí você vê que são pastores, assim, que não têm revelação, né? Totalmente. Às vezes eles estão tentando fazer algo certo, mas eles estão tropeçando em algo que o profeta William Branham, né, falou, né, sobre o nascimento de José Branham, e eles estão tropeçando nisso e estão indo muito assim na base não sei o que acontece, se é outros interesses ou pregar a mensagem na íntegra, não sei. Mas enfim, para mim a mensagem, assim, a revelação das fitas para mim foi algo tremendo, assim, que eu não, se eu dizer assim, que explicar, eu não sei explicar, né? Mas é algo assim que para mim o próprio, né, Deus se manifestando através de William Branham, né, nas fitas, e José Branham, no caso, um profeta como Josué, né? E o Josué fazendo com que o povo, tomando assim a frente, né, da mensagem em si, incentivando assim os eleitos, né, a ouvirem as fitas, somente as fitas, porque não tem como errar, não tem como a pessoa errar se ela realmente crer nas fitas, e as fitas, né, graças a Deus, ela também é Cristo se revelando através das fitas. Então é isso, irmão. Talvez eu não, de uma maneira ou outra eu não tenha se expressado de uma maneira correta, mas assim, foi o que eu tento passar, e que graças a Deus eu não tenho assim o que reclamar, só agradecer a Deus, assim, porque eu não tenho, né, não tem nada melhor do que as fitas em si no momento, não vai existir, né? A gente, graças a Deus, tem essa revelação, né? E temos a revelação da mensagem, e sabemos que é ela que prepara para o arrebatamento em si. Então, irmãos, eu tenho só a agradecer. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.